meu nome é Gustavo Camini e esse é o canal João Batista Moderninho. Eu quero compartilhar com vocês algo que Jesus também compartilhou comigo. E alguns dias atrás eu estava pensando a respeito da cruz e eu perguntei para algumas pessoas o que vem à sua mente quando você pensa na cruz. E as respostas que eu tive foram salvação, amor, entrega, Jesus morreu para nos dar vida eterna e essas coisas. E eu fiz outra pergunta também, eu falei para vocês o que uma cadeira elétrica significa. E eu tive as respostas: sentença, punição, condenação, pena de morte. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu viajei lá para a época de Jesus. Eu comecei a ver que na época de Jesus, a cruz nada mais era do que um objeto de punição, uma forma de condenação, da mesma forma como a cadeira elétrica hoje em dia é usada em alguns lugares. E então eu comecei a pensar que a cruz, antes de Jesus, tinha o mesmo valor que uma cadeira elétrica. E na época de Jesus, se alguém fosse olhar uma cruz, ia imaginar condenação, pena de morte, e ia imaginar essas coisas. Só que hoje a gente olha uma cruz e a gente imagina salvação e amor. Eu comecei a viajar mais ainda, eu falei, imagina se Jesus tivesse vindo nos dias de hoje, não há 2000 anos atrás. Então ele ia ter vindo, ele ia ter talvez nascido em um estado, um lugar onde tivesse a cadeira elétrica como pena de morte, e acontecesse tudo que ele fez, os milagres, as palavras que ele deu, e ele fosse então levado a julgamento e levado à morte através de uma cadeira elétrica. E talvez daqui a algumas centenas de anos a gente ia olhar uma cadeira elétrica e a gente ia olhar para ela e falar assim: ó, amor, salvação, alguém morreu por mim para me dar vida eterna. E talvez a gente ia andar pelas ruas e a gente ia olhar uma igreja, e daí a gente ia olhar na frente da igreja e ia ter uma cadeira elétrica, e daí a gente ia usar, e a gente usaria talvez algum cordão com uma cadeira elétrica pendurada para a gente poder falar que as pessoas podem ter uma vida eterna. Então Jesus pegou a cruz, aquilo que significava morte, e transformou naquilo que significa vida e salvação. Então eu quero desejar para você uma feliz Páscoa. E também quero orar para que você tenha contato com Deus, para que você aproveite esse Deus que tem o total desejo de estar perto da gente, de ser íntimo de nós. É isso aí, obrigado.